Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos à segunda live do nosso aquecimento GPS, o guia prático de sobrevivência a redações militares. Um aquecimento que vai acontecer essa semana para o mapa da redação 80+. Um evento gratuito e online que vai acontecer do dia 4 ao dia 8 de julho. Boa noite! Tudo bom? E aí, pessoal? Boa noite! Na live de hoje, a gente vai falar um pouco sobre conteúdo de redação, como ter conteúdo para colocar dentro do texto de vocês. Vou dar um tempinho para o pessoal ir se chegando. Boa noite, Bia! Tudo bom? Vamos lá, gente. Como o objetivo já é começar, eu não vou dar muito tempo, e aí depois quem perdeu o início acaba entrando e assistindo, que vai ficar salvo no feed. Não sei, com certeza vai pro YouTube, se vai ficar salvo no feed ainda tô pensando. Mas vamos lá. Live de hoje, tema da live de hoje. Como sobreviver ao conteúdo da redação? Eu tenho percebido, né, ao longo dessas correções que eu tenho feito, dos alunos que eu tenho atendido, uma dificuldade muito grande com o conteúdo, né? Uma dor que os meus alunos têm é o que colocar dentro do texto dissertativo. Isso parece que é um desespero quase que generalizado, né? As pessoas ficam se perguntando, professora, o que eu posso colocar dentro desse texto? Como que eu faço para desenvolver o meu texto, para me aprofundar nas ideias? E aí, um ponto central que é interessante da gente trabalhar nessa semana de sobrevivência, né? Que é um aquecimento para o mapa da redação 80+, que vai acontecer na próxima semana, é entender como construir, como organizar as ideias dentro do texto dissertativo, tá? E aí, tem muita gente que fica perdida, assim, de não saber nem como começar. Ai, meu Deus, espera aí que eu deixei aqui um negócio aberto que tá apitando. Pronto. E tem muita gente que fica meio perdida e desesperado porque não sabe nem como começar a redação, não sabe nem o que colocar dentro desse texto, né? Então hoje a gente vai trabalhar isso, como colocar os conteúdos dentro desse texto, de modo que vocês usem os elementos do dia a dia para poder construir, para poder organizar as ideias ali dentro. E aí, parece que assim, um medo muito grande é: e se o tema for sobre algum assunto que eu não domino? E se o tema for sobre alguma coisa que eu nunca vi na vida? Parece até loucura quando eu falo, né? Mas assim, você pode ter certeza que você vai saber alguma coisa sobre o tema proposto. No caso das redações da Marinha, às vezes é muito complicado você identificar ali se você conhece alguma coisa do tema ou não. Por quê? A Marinha ela só vai trazer um título. Ela não vai te dar muito texto, muito conteúdo para você conseguir desenvolver essa redação. Ela só vai te dar o título e com base no título você vai ter que conseguir desenvolver o seu texto. Então, no caso específico da Marinha é mais complicado. Mas as outras forças, elas dão um texto de apoio. Então, o ideal é que você leia o texto de apoio para que você consiga identificar ali se você conhece o tema, se é um tema que você, talvez, o tema em si, a frase temática, tenha soado estranha, mas ao ler o texto de apoio você consiga identificar ali do que se trata, né? Qual é o tema que está sendo trabalhado. E aí, vocês precisam, eu fiz aqui um roteiro para eu não me perder no que eu tenho que falar. E aí vocês precisam entender uma coisa. Primeiro de tudo, parar com a mania de achar que o texto que é muito bom, o texto que é muito legal, é o texto que traz ideias totalmente fora da curva. Aquele texto que vai trazer ideias, vou botar, intelectualmente mais aceitas, né? Que a galera fala assim, não, isso aqui é um conteúdo mega difícil. Essa aqui é uma ideia super elaborada. Então, quanto mais elaborado for o meu pensamento dentro da redação, melhor vai ser o meu texto. Na verdade, não. Isso, assim, eu diria que é um mito. Por quê? O seu texto ele vai ser um bom texto se você conseguir articular as ideias dentro dele. Não adianta de nada você ter um texto mega incrível que traga um argumento totalmente fora da curva se você não consegue desenvolver essas ideias. Inclusive, eu falei sobre isso ontem na live e estou retomando esse tema hoje. Por quê? Conseguir desenvolver as ideias é fundamental para que você tenha um texto
com informatividade. Vocês vão ver que, por exemplo, na tabela de correção da aeronáutica, vem lá o critério de informatividade. E o candidato ele pode perder até 1,5 ponto caso o texto dele não seja informativo. E o que é um texto informativo? É um texto cujas ideias que estão ali, elas informam o leitor. Então, se suas ideias estiverem bagunçadas, estiverem confusas, parecer que é um emaranhado de coisa, ou como eu falei ontem, né, um empilhamento de ideias, você dificilmente vai ter informatividade. Porque a pessoa que está lendo, ela dificilmente vai conseguir entender o que você está falando. E assim, chega muito em mim, aluno perguntando assim, professora, mas como que eu faço para estudar conteúdo? Como que eu faço para ter ideias sobre o que eu vou abordar dentro do meu texto? No caso da Marinha, o direcionamento é único. Vocês têm que entrar no site da Marinha, vocês têm que ler sobre o que a Marinha está envolvida, têm que ler sobre os projetos da Marinha, porque geralmente os temas da redação da Marinha são voltados para a própria Marinha. Então, no caso da Marinha específico, não tem muito o que fazer. Claro que assim, o ideal é você estar atento, né, estar atualizado. Porque alguns concursos cobram temas mais amplos, como, por exemplo, Colégio Naval e Escola Naval. Eles vão cobrar temas que são mais amplos. Mas no caso das outras forças, que são Exército e Aeronáutica, vocês precisam passar a usar os conhecimentos que vocês já têm. Boa noite. Vocês precisam passar a usar os conhecimentos que vocês já possuem. Às vezes, vocês estão consumindo muito conteúdo e vocês não estão sabendo usar esses conteúdos de forma estratégica. Não estão sabendo usar esses conteúdos de forma proveitosa para vocês. E hoje eu vou trazer aqui uns exemplos até de série, de filme, como vocês fazem para utilizar... Olá, boa noite. Como vocês fazem para utilizar esses conteúdos que a gente já tem o hábito de consumir, só que consumir de uma forma inteligente, de uma forma que seja estratégica para vocês, tá bem? Então, assim, primeiro ponto. Vocês podem tentar utilizar conteúdos que sejam do dia a dia de vocês. O que é o conteúdo do dia a dia? São as coisas que a gente se depara, as situações que a gente observa. Um exemplo, se o assunto for acessibilidade, você pode se perguntar, por exemplo, quais foram os lugares que você foi recentemente e que não tinham rampas. A sua escola é um lugar que tem rampa? Isso é uma pergunta que as pessoas fazem muito. Por exemplo, eu estava falando de acessibilidade num curso que eu dava aula presencial, e aí os alunos falaram assim, professora, aqui não tem rampa. E isso, por exemplo, é um tipo de conteúdo que pode ser trazido para uma redação. Porque, por exemplo, como a gente fala de educação, um espaço que o objetivo, né, é incluir pessoas, e a própria estrutura desse espaço não atende pessoas com deficiência. Então, o objetivo é vocês passarem a ter um olhar mais atento para o dia a dia de vocês. Eu acho um absurdo quando o aluno fala assim, professora, e se cair na minha redação algum assunto que eu não sei nada? Cara, você não passou a sua vida inteira trancado num quarto com passagem só para luz e água e comida. Você vive em sociedade, você interage com outras pessoas. Na verdade, em vez de você se perguntar o que você faz se cair num tema que você não sabe nada, é você olhar para você e se perguntar se você está olhando para as coisas do seu dia a dia com criticidade. Se você está, de fato, observando as coisas que acontecem ao seu redor. Certo? E aí, hoje, assim, vai ser muito complicado, né? Falar de tudo que vocês podem analisar. Eu vou dar um exemplo de uma aluna minha que falou sobre corpos, né? Que eu falei até ontem. E vou falar como usar isso de forma prática com filmes e séries, tá? Então, esse vai ser o escopo, assim, da live de hoje. Primeiro de tudo, uma ótima fonte pra gente extrair conteúdo e debate são os filmes e as séries que a gente assiste, os conteúdos audiovisuais que a gente está consumindo. Por que são ótimas fontes de conteúdo? Porque assim, gente, a arte, ela geralmente vai representar algum aspecto da vida, certo? E se a arte, né, aí tô falando mais para a questão das séries e dos filmes, se elas vão representar alguma situação da nossa vida, essa série, esse filme, muito provavelmente vai debater alguma situação, porque ela tem que ter um escopo, ela tem que ter um eixo central, certo?
Em muitos casos, às vezes a gente está assistindo uma série, a gente está assistindo um filme, mais pelo prazer de assistir, mais porque gosta da narrativa. Quando, na verdade, a gente pode parar e fazer uma análise crítica do que está sendo debatido ali dentro. De que forma esse conteúdo que está sendo trazido nessa série ou nesse filme pode contribuir para o meu olhar de conteúdos na hora que eu for debater uma redação, na hora que eu for debater até um assunto mesmo, tá? Então, assim, 3 perguntas que vocês têm que se fazer na hora depois que vocês acabarem de assistir uma série ou enquanto vocês estiverem assistindo uma série ou um filme. Primeira pergunta que, assim, é primordial para que vocês comecem a entender o contexto que esse filme está inserido, o contexto que essa série está inserido. Primeiro ponto. Qual é o tema que está sendo debatido ali dentro? Qual é o eixo central? Geralmente isso vai acontecer mais em filme. Em filme é mais fácil a gente identificar, né? A narrativa do filme gira em torno de que problemática? Sempre vai ter uma problemática sendo debatida ali dentro. Mesmo que sejam agregados a essa problemática central, outros pequenos problemas. Mas geralmente a gente vai ter uma problemática central sendo trabalhada dentro de um filme e de uma série. Vou dar um exemplo de uma coisa que eu não assisto, mas eu vi esses dias um post no Instagram falando sobre redação e trazendo a questão do Naruto. Vou falar um pouco disso mais pra frente, depois que eu falar das 3 perguntas, tá? Então, primeiro ponto. Qual é o tema central que está sendo debatido ali dentro? A partir da identificação do tema central, você já começa a entender qual é o problema que está sendo trazido ali, tá? Identificou qual é o problema que está sendo trazido ali? Você passa para a segunda pergunta. Como que isso se articula com a nossa atualidade? Com a nossa realidade? A gente vê um cenário totalmente utópico, uma situação que foge muito da realidade, ou a gente vê um retrato do que está acontecendo. Isso é muito importante, até mesmo na hora de você inserir uma ideia dessa dentro da sua redação. Por quê? Se você tem uma série, um filme, um conteúdo que traz um retrato da realidade, você pode usar isso para debater um texto. Eu vou trazer, inclusive, um exemplo de parágrafo que usa uma série para poder debater um problema. Vou dar um exemplo prático que eu geralmente uso em sala de aula. Todo mundo conhece Todo Mundo Odeia o Chris. É um clássico. Gente, se a gente parar para olhar, primeiro, né, qual é o eixo central que está sendo trabalhado ali? Todo mundo odeia o Chris. Se todo mundo odeia o Chris, Chris tem algumas características que fazem com que as pessoas odeiem ele, certo? A gente pode trabalhar ali 2 pontos principais. Primeiro, tem a questão do racismo, que acontece, principalmente por ele ser o único menino negro matriculado numa escola majoritariamente ocupada por brancos. Então a gente tem um problema ali de racismo. E a gente tem muita questão do bullying feito na escola, ele apanha, enfim, né? Então a gente tem aí 2 problemas sendo retratados. São problemas que fogem totalmente da realidade? Não. Infelizmente, não. São problemas que a gente consegue identificar no nosso dia a dia. Então, a partir daí, a gente já viu 2 pontos que podem ser utilizados na hora de drogas. Em que contexto? Tô tentando lembrar. O carinha que mora logo ali? Explica melhor aí no comentário para eu poder entender. Pirataria. Sim, com certeza. Então, tem toda essa questão que você pode trazer e falar que a série X, a série Y, retrata esse contexto, uma vez que mostra um jovem, né, que sofre racismo por estar convivendo com pessoas, enfim. Então, você consegue trazer isso para debater dentro da sua redação. Eu vejo muitos professores ensinando aqui na internet o uso de citação na hora de trazer a introdução. Introduzir o seu texto com citação. Mas, na verdade, você pode trazer citação, você pode trazer esses elementos do dia a dia na hora de desenvolver textos. Na hora dos desenvolvimentos também. Tá bem? E aí, um terceiro ponto é: de que forma eu consigo encaixar, a terceira pergunta, de que forma eu conseguiria encaixar isso numa redação, ou qual seria um tema possível de ser trabalhado? Então, por exemplo, se você já identificou ali
que 2 problemas que são trabalhados é racismo e bullying, gente, aí vocês podem ir, Google pesquisar. Olhar lá no Google, por exemplo, temas sobre racismo, temas sobre bullying. E tentar elaborar um texto de modo que vocês consigam trazer esse conteúdo que vocês identificaram na série ou no filme que vocês estão assistindo, pegar esse conteúdo e tentar encaixar ele dentro da sua redação. Mais pra frente eu vou explicar o porquê que isso é muito importante. De tentar já fazer essa relação na hora, tá? Para que vocês não percam o conteúdo que vocês identificaram. Beleza? E aí, a gente já entendeu que, primeiro eu tenho que identificar, tô assistindo uma série, tô às boas vendo um filme. Primeira coisa que a gente vai fazer, identificar qual é o eixo que está sendo trabalhado ali dentro. Identifiquei o eixo que está sendo trabalhado ali dentro, eu vou me perguntar, o problema que essa narrativa está trazendo se distancia da realidade, mostra um mundo ideal ou mostra um retrato do nosso dia a dia? Se mostra um mundo ideal, você já vai trazer isso para sua redação mostrando que a série fala de um mundo ideal, que apresenta um cenário. Entretanto, o que se observa na realidade, né, no nosso dia a dia, é um outro cenário, tá? E vai explicar o porquê que esse outro cenário é observado no nosso dia a dia. E a terceira parte é você se perguntar em quais possíveis temas eu poderia trazer esse conteúdo dessa redação, dessa série, desse filme. Em quais possíveis temas eu poderia elaborar um desenvolvimento que tratasse dessa temática, tá? Então essas são as 3 perguntas para vocês passarem a utilizar filmes e séries de forma crítica dentro do texto de vocês. E aí, eu trouxe algumas séries para falar assim, né, dar exemplos de como vocês podem pegar algumas temáticas ali dentro. O primeiro é Todo Mundo Odeia o Chris, que vai trabalhar a questão do racismo e do bullying. E assim, gente, Todo Mundo Odeia o Chris, a gente tem uma infinidade de coisas para trabalhar. Mas a gente pode falar com prioridade ali da questão do racismo e da questão do bullying. Tem também um filme que eu sou apaixonada e sofro toda vez que eu assisto, que é o Wall-E, que vai falar sobre a poluição, que é o principal ponto. O ser humano devastou tanto o planeta Terra que ele teve que sair do planeta, ir para o espaço, buscar um lugar para sobreviver. E aí esse ser humano só volta para a Terra quando ele vê que existe um sinal de vida. Então, assim, é um filme que faz um retrato da realidade, um retrato fiel? Não. Mas, porque o ser humano não está no espaço. Mas a gente pode usar isso como uma projeção de futuro. Que se o ser humano continuar com as práticas que ele está tendo hoje em questão da poluição e o descaso com o meio ambiente, isso vai ser uma realidade. O ser humano vai acabar devastando o planeta Terra, a ponto de se tornar um lugar inabitável. Então a gente pode trazer isso na pauta da poluição. E tem uma outra pauta que eu gosto muito e que poucas pessoas falam isso quando a gente olha para a questão desse filme, do Wall-E. É que lá, agora, momento spoiler, tá? Se vocês não assistiram o filme, lamento mais ou menos. Lá no final, mais pro final do filme, eles falam o seguinte, né? Aparece uma cena que o robozinho vai pra nave, enfim. Quando esse robozinho vai pra nave, ele encontra todos os seres humanos que saíram da Terra vivendo extremamente em função da tecnologia. Eles vivem completamente dependentes dessa tecnologia. Então, eles já não andam mais, eles são alimentados, eles não precisam nem se mexer para ser alimentado, porque o alimento já vem direto na boca deles. E o que a gente consegue perceber nisso? Que essa dependência da tecnologia, ela gera 2 pontos. Primeiro, que ela gera facilidade na vida dos seres humanos. Uma vez em sala de aula, um aluno meu falou que hoje em dia fica rico quem consegue deixar as pessoas mais preguiçosas. Por quê? A tecnologia, ela basicamente faz isso. Quanto mais adepto a aparelhos tecnológicos você é, mais facilidade você vai ter na sua vida. E, consequentemente, menos esforço você acaba fazendo. Certo? E aí tem essa questão das facilidades que a tecnologia traz, só que o filme ele traz um ponto que muita gente não se atenta. É que todos os tripulantes da nave, que são extremamente adeptos à tecnologia, são obesos e têm dificuldade de se movimentar. Então, é uma crítica que está muito sutil. Por quê? Quando os robozinhos eles vão para as naves e eles percebem
E aí começa a mostrar, né, os seres humanos sendo alimentados sem precisar se mexer, eles andam pela nave sem precisar andar, né, porque tem o aparelho tecnológico que vai fazer o movimento deles. Então, eles estão cada vez mais sedentários, consequentemente, cada vez mais obesos. E isso gera certas patologias, né, nesses seres humanos. Então, aí, por exemplo, esse filme, o Wall-E, a gente pode trazer ele nesses dois contextos. A gente pode falar da poluição e a questão da obesidade e do sedentarismo, atrelado ao uso de tecnologias, né? Que essa tecnologia, ela pode ser algo muito bom, ela pode ser muito boa, mas ela também pode implicar algumas consequências quando houver um uso indiscriminado, né? Um uso sem discernimento, tá? Vamos lá! Uma série que nem todo mundo assiste, agora eu já vou entrar muito na questão da Netflix. Uma série que nem todo mundo assiste, mas que estava em alta aí quando saiu a temporada. Que é a série You. You, não sei se vocês já assistiram, conta a história de um cara que ele é stalker. E aí ele escolhe as vítimas dele. Ele se apaixona, ele acredita que ele está apaixonado por essas mulheres e começa a perseguir elas, enfim. É basicamente a história do filme, da série. E aí nessa série, quais são as coisas que a gente consegue perceber? 2 pontos que são, assim, primordiais que a gente pode trazer em algumas redações. Primeiro, os problemas da superexposição nas redes sociais. As pessoas estão cada vez mais se expondo. E isso faz com que você fique cada vez mais vulnerável aos outros. Porque, como ele escolhe as vítimas dele? Ele começa escolhendo as vítimas dele, pesquisando essas vítimas na internet. E isso mostra os perigos dessa internet, né? Até que ponto você está se expondo de uma forma saudável e até que ponto essa exposição pode ser prejudicial a você. Então, é você olhar, por exemplo, para uma série que você poderia dizer assim, aí eu não tenho nada para tirar dessa série. Eu não tenho nada para extrair disso. Quando, na verdade, não. Você pode tirar ali um conteúdo muito relevante para trazer dentro do seu texto. O segundo ponto interessante da série You é que ela mostra a falta de privacidade que a gente vive na era tecnológica. Uma vez que, quanto mais a gente fica dependente da tecnologia para fazer certos procedimentos, mais as redes, né, as grandes redes, assim, detentora desses dados, acabam deixando a gente vulnerável a isso. Porque hoje em dia, gente, não podemos negar que existem hackers. Claro que assim, não é uma coisa que você vai postar um negócio aqui e a pessoa já vai tomar todos os seus dados. Mas a gente acaba perdendo um pouco da nossa privacidade, a gente acaba ficando um pouco exposto, tá? Então a gente pode olhar por esses 2 pontos, né? Essa superexposição nas redes sociais, né? O que ela pode deixar, o quanto essa exposição nas redes sociais deixa as pessoas vulneráveis a ataques, a perseguições e coisas do gênero. E a falta de privacidade que a gente vive nessa era tecnológica, tá? Vamos lá. 4ª série. O Dilema das Redes. Gente, se vocês não assistiram o Dilema das Redes, é um documentário que tá na Netflix. Eu recomendo que vocês assistam assim, pra ontem. Por quê? É um documentário extremamente interessante que vai debater como é a relação dos usuários da internet com a internet. Na verdade, é o mais oposto, né? É como a internet usa esses usuários para que eles consumam o que ela quer, certo? Então, o Dilema das Redes, ele basicamente vai falar sobre como a tecnologia manipula o comportamento desses usuários por meio do algoritmo. E a partir dessa manipulação, o próprio algoritmo, ele vai escolhendo o que ele quer que aquela pessoa consuma. Gente, quem nunca ficou aqui no Instagram, no Reels, olhando o vídeo e quando se deu conta, estava assistindo alguma coisa que ficou assim, gente, por que eu tô assistindo isso? Existe uma certa... Não vou colocar manipulação, não sei nem se o Instagram vai me matar por causa disso. Mas existe um certo controle do que a gente está consumindo. E esse controle, ele é capaz de moldar comportamentos, certo? Então, esse documentário, ele vai falar sobre a influência dessas redes sociais no comportamento dos seres humanos. E como as redes sociais, elas são fundamentais nas tomadas de decisão. Então, às vezes, a gente toma uma decisão influenciado por alguma coisa que a gente não sabe nem o que é.
Quando, na verdade, talvez um posicionamento que a gente assuma no nosso dia a dia está muito atrelado aos conteúdos que a gente consome na internet, tá? Então, por exemplo, esse é um dos documentários que eu diria pra vocês assim, gente, assistam o documentário e façam as 3 perguntas do início da live, porque essas 3 perguntas com certeza vai ajudar vocês a ter muito conteúdo para falar sobre diversos assuntos que possam cair na redação que tragam o tema da tecnologia, tá? Dos efeitos da tecnologia, principalmente os efeitos da tecnologia, as consequências dessa tecnologia. Por quê? Quando fala dos efeitos e das consequências, a gente pode falar muito dessa questão da tomada de decisão, de moldar um posicionamento, da influência que a tecnologia, que as plataformas, né, de relacionamento exercem na vida das pessoas, tá? Então são pontos extremamente importantes. Por último, tem uma série que, assim, eu acho agora muito difícil as pessoas assistirem, porque eu acho que eu só conheci, além de mim, mais 2 pessoas que assistem. E é uma série um pouco pesada, acho que até é recomendada para maiores de 18, não por terem cenas... Tem muitas cenas de violência, assim, cenas explícitas. Mas é uma série que vai trazer um debate que é muito interessante. A série é The Boys. Se alguém aqui assiste, compartilhe isso comigo para eu me sentir, assim, acolhida das séries que vocês estão assistindo, por favor, porque eu não conheço quase ninguém que assiste The Boys. Mas vamos lá. The Boys é uma série que ela basicamente vai fazer o seguinte. Tem os super-heróis numa sociedade. E esses super-heróis são idolatrados. Já vou explicar. Esses super-heróis, eles são idolatrados nessa sociedade. Só que tem um ponto. A sociedade... The Boys é maravilhoso. Ai, alguém me senti acolhida agora, gente. Essa sociedade idolatra eles. Porém, tem um grupo pequeno de pessoas que acaba sendo afetado pelas atitudes desses super-heróis. E é muito complicado ir contra esses super-heróis, uma vez que eles são a figura do heroísmo na sociedade. Então, a gente pode olhar para essa série e bater num ponto que é o seguinte... A idealização, o símbolo do herói. A sociedade, às vezes, precisa de um símbolo do herói, um símbolo do salvador. E como que a sociedade lida com essa idealização? Essa coisa das aparências, né? Porque, assim, eles causam vários danos, mas são um grupo de pessoas que vivem de aparências e que são idolatradas pela sociedade. Essas aparências fazem com que eles sejam idolatrados pela sociedade. Eu ainda não comecei a assistir a 3ª temporada. Estou trabalhando muito ultimamente. Então, assim... Por exemplo, a gente, às vezes, aí a gente pode trazer esse debate para o nosso dia a dia. Por quê? Às vezes a gente olha para algumas figuras públicas e a gente cria uma idealização em torno dessas pessoas. Gente, não é à toa que surgiu, basicamente, a expressão, por exemplo, passar pano. Você está passando pano para quem? Você passa pano para uma pessoa que você tem uma certa admiração e a pessoa fez uma cagada. Então, essa coisa da idealização no século XXI, né, de você ter aquele símbolo de admiração, faz com que você ignore as atitudes do outro. E a internet, gente, ela é mestra em criar símbolos de idealização, tá? Então, assim, dependendo do tema, a gente consegue trazer essa série em vários aspectos incríveis. Mas como poucas pessoas assistem, eu tô trazendo ela como uma chamada assim, assistam. Resposta rápida à pergunta. Principal diferença entre ESA e SpaceX, como praticar para as duas. Vamos lá. A ESA, ela vai ser uma cobrança muito mais tranquila do que a SpaceX, né? Até mesmo pelos níveis de concurso. ESA é um concurso que, por exemplo, o mínimo de linhas na ESA é 20. Se você fizer menos de 20, você está eliminado. Mínimo de linhas na SpaceX é 25. Se você fizer menos de 25, você vai sendo descontado 1 ponto por linha a menos. Então, assim, os critérios de correção na SpaceX são muito mais avançados do que na ESA, por exemplo, certo? Os critérios de correção na SpaceX, por exemplo, a SpaceX, ela traz em edital tudo que vai ser corrigido. Ela obriga que o candidato tenha 2 ideias forças, tenham 2 argumentos dentro desse texto. Então, eu acho a SpaceX muito mais clara no que ela espera do candidato do que a ESA. A ESA, basicamente, ela quer ver se o candidato consegue... se expressar de forma clara, desenvolver uma linha de raciocínio. A SpaceX, ela quer saber se, além de se expressar de forma clara, desenvolver uma linha de raciocínio, conseguir escrever de acordo com a norma culta, ela também vai querer saber qual é o nível de criticidade desse candidato.
E assim, a gente também tem que entender que são níveis de cobrança diferentes porque são cargos diferentes, muito diferentes, tá? Mas voltando aqui pro tema da live. Eu trouxe um exemplo, né, aqui na minha... na minha colinha. Eu trouxe um exemplo de desenvolvimento que pode ser utilizado quando a gente está falando de usar uma citação, trazer uma série ou um filme para dentro desse texto. O exemplo que eu vou usar aqui é o exemplo do Wall-E, que foi o que eu citei, que fala da tecnologia e da poluição. Vou começar a leitura para ver se vocês captam de que maneira isso pode ser utilizado. Vamos lá. Em primeira análise, por que em primeira análise? Eu estou trazendo um conectivo, uma expressão conectora para indicar para o meu leitor que eu vou fazer uma primeira análise desse tema. Eu estou indo para um primeiro parágrafo de desenvolvimento. Então, eu tenho que trazer um conectivo que vai indicar isso, tá? Isso vale ponto na parte de coesão. Então, se vocês não tiverem conectivos, vocês vão ser arrebentados no texto. Principalmente a galera da Marinha, que coesão vale ali 40 pontos junto com coerência. Vamos lá. Em primeira análise, é necessário observar a contribuição da tecnologia para o aumento do sedentarismo. Lembra ontem que eu falei assim, gente, o parágrafo de vocês precisa ter início, meio e fim. O início é quando vocês vão anunciar para o leitor de vocês o tema que vai ser debatido dentro daquele texto, dentro daquele parágrafo. O meio é o desenvolvimento do parágrafo. O fim é o momento que você fecha aquele parágrafo, é o encerramento do parágrafo. E aí, vamos lá. Em primeira análise, é necessário observar a contribuição da tecnologia para o aumento do sedentarismo. Quando eu começo a trazer essa frase, eu já estou falando pro cara assim, preste atenção nesse parágrafo, que eu vou falar como a tecnologia está deixando as pessoas sedentárias. Isso é o meu início do parágrafo, é o que a gente chama de tópico frasal. Se eu fujo do que eu estou me propondo a falar nesse parágrafo de desenvolvimento, existe uma quebra de expectativa. Eu estou quebrando a estrutura do meu parágrafo. Tá? Lembrando que a live sobre parágrafo tá no YouTube e tá aqui no Instagram também. Então, quem não assistiu a live de ontem, eu recomendo que assista, tá? Então, vamos lá. Falei que é necessário observar a contribuição da tecnologia para o aumento do sedentarismo. Isso ocorre porque a tecnologia proporciona facilidades na vida do ser humano que acabam excluindo certas atividades rotineiras. Então, eu expliquei a minha frase anterior. Ilustra esse cenário o filme Wall-E, que após a devastação do planeta Terra, a população passou a viver dependente de meios tecnológicos para garantir a sua sobrevivência no espaço. Assim, ao terem suas atividades de locomoção sendo terceirizadas, é possível observar um aumento de peso e dificuldade de movimentação desses indivíduos. Então eu peguei o filme, e já encaixei o filme como um exemplo de como a tecnologia deixa as pessoas sedentárias. Eu fiz o quê? Peguei a série que eu assisti, fiz as 3 perguntas da minha série, né? Em qual eixo ela se encaixa, se traz um cenário real ou utópico, e qual tema eu poderia debater isso. Fiz as minhas 3 perguntas. Encaixei isso dentro da minha redação. Beleza? E aí, eu já debati. O que eu faço? Finalizo meu parágrafo, né? Isso aqui é um parágrafo mais curtinho, mas eu poderia trazer vários outros conteúdos aqui dentro. Logo, percebe-se que a inserção de tecnologias no dia a dia deve ser feita com discernimento, a fim de evitar o surgimento de patologias derivadas dessa. Fiz o encerramento do meu parágrafo. O que é esse encerramento? Uma frase que indica para o meu leitor que vou resumir o que eu trabalhei nesse parágrafo, vou encerrá-lo para que a gente possa debater o próximo tema, tá? Então, vocês podem inserir, gente, séries à vontade. Agora eu vou falar de uma coisa que eu vi na internet, que eu falei assim, eu nunca vou ensinar isso para os meus alunos. E, gente, eu senti vontade de assistir o desenho para poder ensinar isso para os meus alunos. Eu estava, né, rolando o feed e vi um post que era assim, como usar Naruto na redação. E aí eu falei assim, tudo bem, galera, agora vocês estão passando dos limites. Eu não vejo motivos pra gente usar Naruto na redação. Eu sendo extremamente mente fechada. Mas eu fiquei tão curiosa de como a pessoa conseguiu encaixar Naruto numa redação que eu falei, eu preciso ver esse post. E comecei a passar pro lado pra ler. E, gente, eu achei genial. Genial, genial. É porque eu não sei se eu salvei esse post. Se eu salvei, eu vou repostar pra vocês com os créditos da pessoa. Basicamente, ela falava assim, o desenho Naruto mostra o jovem Gaara, que foi o líder
mostra o Gara, o personagem do Gara, que foi o líder mais jovem da sua comunidade. Eu não vou lembrar palavra por palavra, até porque não foi um texto que eu escrevi. Mas basicamente falava que tinha o Gara, que era o líder mais jovem, que foi o líder mais jovem da comunidade dele. E isso pode ser usado, né, pra gente olhar para o cenário do Brasil. Uma vez que falta engajamento político nos jovens de hoje, falta engajamento político nos jovens do século XXI. E aí entrava todo um debate sobre engajamento político, sobre a falta, né, de discernimento que os jovens de hoje estão tendo dentro dessa área, desse debate. E aí eu fiquei assim, gente, genial. Eu não assisto Naruto. Quando eu comentei com os meus alunos, né, eu tenho alunos do 9º ano que assistem, e eles falaram assim, professor, eu nunca teria pensado nisso. E de fato, Gara, eu não sei nem quem é Gara. E de fato, Gara, ele foi um líder muito jovem na aldeia dele, né? Isso mostra, por exemplo, entra no que eu falei de a série ou desenho traz um retrato fiel ou mostra um cenário que a gente não observa? Como tem o Gara, que era um cara engajado politicamente na aldeia dele, foi o líder político mais jovem da aldeia dele, mostra um cenário que a gente não identifica na nossa realidade. Então, vocês poderiam trazer isso para trazer as ideias de contraste. A gente tem uma série, a gente tem um desenho que mostra isso, porém, essa realidade não se verifica nos jovens da atualidade, os jovens do Brasil. Certo? Então, assim, gente, depois que eu vi isso do Naruto, eu falei, realmente, a gente pode usar tudo na redação, desde que a gente saiba utilizar de forma inteligente, tá? Esse era o exemplo que eu gostaria de dar. E aí, algumas expressões que vocês podem usar na hora de trazer essas séries ou filmes. Primeiro, vocês podem mostrar, ilustra esse cenário. A frase ilustra esse cenário já mostra que vocês vão trazer um exemplo que ilustra a temática que está sendo debatida. Então, por exemplo, quando eu falo do uso da tecnologia como uma contribuição para o aumento do sedentarismo, eu poderia entrar. Ilustra esse cenário, o filme Wall-E. Por quê? Ele mostra isso na prática. Ele mostra como isso acontece. Outra coisa, outra frase, né, que vocês poderiam utilizar. Exemplifica a temática. Então, exemplifica a temática, o desenho do Naruto, o anime, né? A Naruto não é desenho, né? Anime. O anime Naruto, que representa, que traz, né, a história do Gara, o líder político mais jovem da aldeia dele, nananana. Só que no caso do Gara não seria exemplifica esse assunto. Ou vocês também poderiam trazer a frase da seguinte maneira. A série X representa essa conjuntura. Qual conjuntura? Que vocês estão trabalhando naquele parágrafo. Então, a série X representa essa conjuntura. Uma vez que traz tal conteúdo no cerne do seu debate, no centro do seu debate, tá? Então, vocês podem usar essas frases para exemplificar, para trazer essa redação, essa citação, dentro do texto de vocês. E aí, a gente entra num tópico que é extremamente importante, que é o uso produtivo. O que é o uso produtivo? Gente, uso produtivo, se vocês nunca ouviram falar disso na vida de vocês, eu sugiro que vocês peguem papel e caneta e que vocês escrevam isso e que vocês guardem no coração de vocês. O que é o uso produtivo? Uso produtivo nada mais é do que você fazer uma conexão com o repertório que você está trazendo, a citação, o filme, né, a série, com o debate que está sendo trazido dentro desse texto. O que eu observo muito nos alunos? Às vezes vocês jogam uma frase e começam, aí dá ponto, né? Colocou a frase, dá ponto e começa a escrever o texto depois da frase. Não faz questão de traçar nenhuma relação entre a frase e o que foi trabalhado ali dentro. O que está sendo trabalhado dentro desse texto. Eu pego muita citação de aluno que ele joga a citação e parece que a redação dele vai começar depois da citação. Quando, na verdade, a partir do momento que você coloca a primeira linha do seu texto, você já está escrevendo o texto. Então, o uso produtivo vai ser o usar produtivamente a citação ou o conteúdo que vocês estão trazendo dentro dessa redação. Se vocês trouxerem uma série, vocês têm a obrigação de dizer como essa série representa o tema que está sendo trabalhado dentro do texto. Como esse filme ilustra algum ponto específico que está sendo trabalhado dentro dessa redação.
Vocês têm a obrigação de fazer isso. Obrigação, gente. Por quê? Quando vocês não fazem isso, vocês vão ser descontados por falta de coesão. É como se você tivesse jogado uma ideia solta. Você jogou uma frase solta dentro desse texto. Isso é mal visto pelo corretor, tá? Então, vocês têm a obrigação de... Trouxe uma citação, trouxe uma série, trouxe um filme, faz um link disso com o seu texto. O nome disso é uso produtivo, tá bem? Vamos lá. Professora, mas o que eu coloco? Eu tenho medo de colocar a citação, de falar da série ficar muito grande. Isso é um medo muito grande que os alunos têm. Eu anotei pontos que são essenciais para vocês colocarem dentro dessa redação. Primeiro, vocês vão colocar o nome da obra. Nome do filme ou da série. E vão especificar, né, gente? Se é um filme, se é uma série, um seriado. Vocês vão colocar lá. Aí colocou o nome da obra. Se vocês souberem o local de produção ou o nome do autor, é legal colocar. Então, por exemplo, o filme estadunidense foi produzido nos Estados Unidos. A obra brasileira, a obra nacional, coloca qual é o nome da obra, tá? Se você souber o local de produção ou quem produziu, é legal colocar. Então, o nome da obra é essencial. Autor ou local de produção, se vocês souberem, é legal, mas não é obrigatório. Terceiro ponto, qual é o cenário que está sendo trabalhado ali? E, gente, não é para fazer uma sinopse da série. Esses dias eu peguei uma redação, eu sempre incentivo muito os meus alunos a usarem série. Até porque eu sei que é o que vocês mais consomem no dia a dia. Então eu quero que o estudo da redação não seja descolado da realidade de vocês. Ele tem que estar atrelado no dia a dia de vocês, tá? Porque quanto mais vocês conseguirem atrelar, melhor vão ser os textos que vocês vão produzir. E aí, um dia desse eu peguei uma redação de um aluno que botou, assim, o parágrafo dele inteiro. A redação dele inteira era debatendo um documentário Carta Aberta de 2070. O tema da redação era escassez hídrica. E aí, eu falei pra ele, meu filho, tu não fez uma redação dissertativa, você me deu um resumo do documentário. Vocês só tem que pegar o que é essencial para debater o tema. Então, tentem ali ficar no máximo entre 2, 3 linhas. Não passem disso, 2, 3 linhas no máximo, tá? E aí vocês vão trazer o que ela trata resumidamente e como isso se relaciona com o seu tema, como isso se relaciona com o debate que você está propondo ali dentro, beleza? Gente, não pode esquecer de fazer relação com o seu debate e de dizer resumidamente o que trata, beleza? Porque, por exemplo, vou voltar aqui. Quando eu falo do Wall-E, eu faço uma breve explicação do que é. Eu falo filme Wall-E, ilustra esse cenário filme Wall-E, que após a devastação do planeta Terra, a população passou a viver dependente de meios tecnológicos para garantir a sua sobrevivência no espaço. Isso foi, em uma frase, eu resumi o que o filme trata. Depois que eu resumi, eu vou dizer o que aconteceu. Assim, ao terem suas atividades de locomoção sendo terceirizada, observa-se o aumento de peso e dificuldade de locomoção desses indivíduos. É a relação do filme com o meu tema, tá? Então, isso vocês precisam ter muita atenção. Por fim, vamos lá, né? Agora, chegando mais pro fim da live. Como vocês vão fazer para não esquecer esses repertórios, para não esquecer o que vocês estão adquirindo ali de conteúdo? Porque assim, gente, eu entendo que vocês, enquanto concurseiros, estudam coisa pra caramba todos os dias, né? Ou de segunda a sexta, enfim, tem uma rotina de estudo que é bem extensa. Isso faz com que vocês acabem adquirindo muito conteúdo. E nisso de adquirir muito conteúdo, alguns acabam se perdendo. Então, como fazer para não esquecer os repertórios que vocês estão adquirindo ao longo da preparação na disciplina de redação? Primeira coisa, se vocês puderem ter um caderno específico para isso, uma disciplina no caderno, né, de estudo, seria muito legal. Só que assim, não é legal você ter um caderno específico para repertório e posta nos stories. Postar o que nos stories? Só para ser mais específico. Não é legal vocês terem um caderno de repertório e não usar esse caderno. Não consultar o caderno, senão ele vai ser uma ferramenta inútil. Inútil de não ser útil, literalmente, tá? Porque vocês estão escrevendo lá, estão fazendo aquilo ali de depósito, tipo, tira da mente, esvazia a mente e joga no caderno. Esvazia a mente e joga no caderno. Não vai ser produtivo para vocês, de jeito nenhum. Então, se vocês tiverem um caderno para anotar esses repertórios, vai ser muito legal. O que vocês podem fazer? Ah, eu gosto muito da série The Boys, por exemplo. Bota lá, The Boys.
Tema central. Aí você vai anotar o tema central que é debatido na série. É um retrato da atualidade ou é um cenário fictício? Você vai botar se é um retrato ou se é fictício. Qual possível tema eu poderia trabalhar esse repertório? Aí você vai colocar um tema possível. Se você não souber, você vai lá no eixo central, por exemplo, lá, qual é o tema central ali? Idealização de pessoas. Joga no Google. Tema de redação sobre idealização, sobre as aparências no século XXI. O Google com certeza vai te dar tema, gente, com certeza. Beleza, fez essas 3 perguntas. Você já tem ali um repertório. O que vocês vão fazer? Vocês vão tentar encaixar esse repertório em alguma redação. Vocês vão tentar usar de forma prática o que vocês anotaram ali na construção de um texto. Por quê? Tem uma teoria da aprendizagem, né, uma teoria cognitiva, que é a teoria da aprendizagem significativa. O que ela quer dizer? A aprendizagem só é significativa quando a gente consegue atrelar o que a gente já conhece aos conteúdos novos que a gente está aprendendo. Então, para você conseguir de fato guardar um conteúdo, você precisa ancorar esse conteúdo em outro conteúdo. Por quê? É como se fosse... Como eu vou explicar? Como se fosse uma teia. O que você consegue grudar na teia, você vai manter ali. O que você não gruda na teia, fica solto. E o que está solto, com o passar do tempo, o seu cérebro vai entendendo que aquilo não é relevante, aquilo não é pertinente. Se não é relevante, não é pertinente, não é que você vai esquecer, mas ele vai deixar ali esse conteúdo de lado. E pode ser que ele se perca. Então, quanto mais você conseguir criar conexão dos conteúdos que você está aprendendo com as coisas que você já sabe, mais facilidade você vai ter de guardar esse conteúdo por um longo tempo. Então, se você conhece uma série, se você gosta dessa série, como você vai usar essa série de âncora para o que você está aprendendo? Você vai, muito provavelmente, escrever uma redação que vai trabalhar um tema que vai usar essa série como repertório. E aí você vai entender a relação desse tema com a série. E você vai usar a série de âncora, certo? Para o que você já está aprendendo. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, vocês assistem a série. Depois, vocês analisam a série. E, por fim, vocês fazem a relação da série com o tema. Primeiro, você conhece a série. Depois, você identifica de que maneira essa série pode contribuir para a sua aprendizagem, ou seja, aquelas 3 perguntinhas. E, por fim, você relaciona essa série com algum conhecimento de mundo. Beleza? E aí vocês só vão conseguir, de fato, guardar o conteúdo se vocês colocarem em prática, gente. Não adianta virar o maior consumidor de conteúdo, olhar para a cara dos responsáveis de vocês, ou enfim, para quem controlar os estudos de vocês, se vocês tiverem alguém que controla os estudos de vocês, e falar assim, eu tô assistindo muito a Netflix agora porque eu tô usando para estudar redação. E aí, como você tá aplicando esse conteúdo na prática? Não tô aplicando, tô só consumindo. Com certeza vocês vão esquecer, tá? E aí, por fim, gente, fazendo assim, vou salvar a live? Não sei, galera. Tô pensando aqui, 2 coisas que eu estou pensando. E aí, quem tá ao vivo comigo interage. Primeiro, eu fiz um mega resumo da live do que eu ia trabalhar aqui hoje, porque às vezes eu acabo me perdendo. Eu tenho esse grande problema. E aí, um ponto importante. Fiz um mega resumo, estava pensando em liberar isso como um material extra para vocês lá no grupo do Telegram. Mas eu estava pensando em o que eu vou fazer para vocês para liberar esse material. Então, talvez, sei lá, se vocês compartilharem a live e me marcar, seria muito bom. Se vocês comentarem, se eu deixar a live salva, vou deixar a live salva, vocês vão lá comentar? Curtir? Vão compartilhar? Vão me ajudar de volta? Aí eu penso em deixar a live salva, em liberar material para vocês. Vamos lá. Checklist do que a gente aprendeu, assim, né? Para poder fazer um resumão agora do que vocês aprenderam. Primeiro, vocês não precisam ter medo do conteúdo da redação. Vocês precisam ter um olhar mais crítico para as situações que vocês estão vivenciando no dia a dia, tá? Não precisa ter medo. Meu Deus, o que pode vir na redação? Olha para você e se pergunta, tô tendo um olhar mais crítico para os temas, para as coisas que eu estou vivenciando? Pergunta 1. Pergunta 2. Pergunta 2 não, né? Coisa 2 que a gente aprendeu. Vocês podem usar os elementos do dia a dia, tá? Então, vocês não precisam ficar preocupados em trazer
algo mega fora da curva que vocês não têm muito conhecimento para debater. Vocês podem trazer com mais segurança algum conhecimento que vocês já tenham e isso vai ser muito mais válido na hora da redação, porque vocês vão conseguir se aprofundar no que está sendo debatido ali dentro. Ponto 2. Ponto 3. Você precisa passar a fazer análises do que você está consumindo. Se você já é uma pessoa que gosta de assistir séries, se você já é uma pessoa que gosta de assistir filme, começa a aplicar aquelas 3 perguntas que eu falei no início da live. Porque aí, com certeza, você vai passar a usar esses conteúdos como repertório. E, gente, assim, sinceramente, vai ser muito bom pra vocês, não só pra escrever redação, mas até pra vocês se tornarem pessoas mais interessantes no dia a dia de vocês, pra vocês interagirem com outras pessoas, tá? Ponto 4. Tracem relações, de preferência práticas. Então, você assistir um conteúdo, assistir um filme, assistir uma série, de que forma isso vai contribuir para o seu estudo de redação? Em quais temas vocês podem aplicar esse conteúdo? Tá? Isso é extremamente importante. Se vocês não pegam o que vocês aprenderam e colocam na prática, muito dificilmente vocês vão conseguir guardar aquele conteúdo. Então, vocês vão virar depósito de repertório. Vocês vão adquirir um repertório, tacar o repertório no caderno. Adquirir um repertório, tacar o repertório no caderno. Livros pode ser uma boa fonte também. Com certeza! Livro, série, filme, obras de arte, semanas artísticas. Por exemplo, esse ano a gente está completando os 100 anos da Semana de Arte Moderna. Se você tiver alguma obra que traga algum... eu gosto muito de arte. Se você tem alguma obra que retrate algum cenário, alguma questão que pode ser debatida, com certeza você pode trazer para sua redação, tá? E 5. Você sempre vai ter que avaliar, né? Escreveu, fez o desenvolvimento, colocou a sua citação ali, citou a série, o filme, o livro, né? Que é uma boa fonte também. Colocou isso. Você vai avaliar se você conseguiu, de fato, traçar uma relação com o conteúdo da obra que você escolheu e o tema da redação. Gente, não adianta de nada vocês trazerem uma série ou um filme se vocês não conseguirem... Com certeza. Se vocês não botarem na prática, vocês não vão conseguir. Isso aí é fato, tá? E aí, vocês precisam avaliar se o conteúdo que vocês estão trazendo para essa redação, de fato, contribui para o entendimento da temática. Se vocês estão traçando relações, ou se vocês só jogaram a citação ali. Se vocês só jogaram, gente, não vai ser eficiente no estudo de vocês. Sinto informar, mas não vai ser, tá? E assim, entrando nisso que você falou, né? Indicam fazer pergunta para gravar uma matéria. Sim, inclusive eu estava até conversando com os meus colegas de trabalho essa semana, né, os professores de História, Física, Biologia, Química, e eles falaram que para estudar a matéria deles de forma eficiente, você tem que fazer muito estudo de teoria e praticar, né, fazer questões. E o caso da redação, você acaba tendo um pouco de dificuldade. Por quê? Na questão você tem um gabarito ali que você pode consultar. A redação já não vai tanto por esse caminho. Mas vocês devem, na verdade, exercitar o hábito da escrita, principalmente a escrita manual, gente. Por quê? A gente hoje em dia está tão atrelado, tão acostumado com a escrita no celular que algumas palavras acabam passando despercebido. Às vezes o corretor sugere algo e se você não tiver certeza se o corretor está certo ou não, dentro do contexto que você está escrevendo, você confia no corretor. E isso faz com que a gente acabe ficando preguiçosos. Beleza? Isso acaba deixando a gente preguiçoso. Então, tentem exercitar a escrita manual. E não só por conta do hábito do corretor, do hábito da escrita. Principalmente para a gente reacostumar a nossa mão à escrita. Algumas pessoas ainda estão no ensino médio ou estão fazendo faculdade, então tem o hábito da escrita manual. Mas tem muita gente que já não estuda há um tempo. Então, exercitar o hábito da escrita à mão é muito importante. Principalmente porque quanto mais tempo a gente demora, quanto mais tempo a gente fica sem escrever, menos prática a gente vai ter, né, da escrita. Então, é muito normal que no início as nossas redações demorem muito mais tempo para serem produzidas. Porque, na verdade, a gente não está demorando mais para pensar. A gente está demorando mais para escrever, por conta da falta de hábito. Tá bom? Gente, então é isso. Esse era o tema que eu queria trabalhar com vocês, né? Como sobreviver aos conteúdos de uma redação. Lembrando a vocês que essas lives, né, essa sequência de lives, são um aquecimento para o mini curso que vai acontecer na semana que vem. O mapa da redação 80+. Vai acontecer do dia 4 ao dia 8 de julho. Quem quiser se inscrever, o link tá na minha bio do Instagram, tá? Então é só entrar lá, participar,
tá? Tenho certeza, se vocês estiverem gostando dessa live, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender do mini curso, porque assim, tá entrega total de conteúdo. Então é isso, agradeço a vocês que ficaram até aqui. Muito obrigada, boa noite. E amanhã tem live de novo, tá, gente? Então essa semana inteira vai ter live às 7 da noite. Sim, o curso é gratuito, o curso é 100% online e 100% gratuito, tá? É só se inscrever e participar. Beleza? Então é isso, pessoal. Obrigada, boa noite e espero vocês aqui amanhã às 7 da noite, hein? É nosso compromisso. E sobre a live, eu vou deixar ela salva, mas vocês têm que interagir. Foi o nosso compromisso, hein, gente? Curtir, comentar e compartilhar. Tá bom? E me marca se vocês compartilharem, porque se vocês compartilharem e me marcar, aparece pra mim e eu consigo repostar. Beijo!